Apoio Segalas Alimentos, Elétrica Zata, qualidade comprovada, satisfação garantida. Universo Quili, Rua 15 de Novembro e Humberto de Campos. E Postes Blumenau, confiança que você precisa. Amados telespectadores da TV Galega, é sempre uma alegria estar aqui nesta programação e trazer uma palavra de sabedoria e de espiritualidade ao coração de cada um de nós e de nossas famílias, e também ao teu coração, ó telespectador. O Salmo 90 dai ao nosso coração sabedoria. O coração é um dos modos de falar do infinito amor de Deus derramado no coração da humanidade. Diz o Evangelho, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para nos salvar. Então o coração de Jesus, o coração do Pai, o coração de Deus, é os sentimentos do nosso coração humano. E hoje é um coração tão ferido, o coração da pessoa humana. A gente se fere na família, no trabalho, no mundo, pelas situações também acontecidas no mundo, vai ferindo o nosso coração. E vai às vezes endurecendo também o nosso coração, parece que nos leva a pensar, Deus nos abandonou? Deus se afastou de mim, da humanidade? Não. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. O amor de Deus pela humanidade, por mim e por ti, sempre foi o mesmo, não muda. É um Deus que nos ama, somente a fonte de Deus é o amor. Então, por isso, é um coração indivisível de amor pela humanidade, por mim e por ti. Quem esfriou no amor do coração é o homem, é a mulher dos tempos de hoje. Hoje parece que o mundo entrou dentro do nosso coração e esfriou aquela chama de amor que se chama fé, que nós vivemos no dia a dia. Mas se você não cultiva, tudo esfria, tudo escurece e tudo se torna, às vezes, um grande vazio no coração da pessoa humana. Está na hora de voltar à fonte, de pedir justamente o que o Salmo 90 diz, sabedoria ao meu coração, ó Senhor. Esta sabedoria, você não pode faltar com ela, porque sem a sabedoria você não tem nenhum discernimento, sem a sabedoria você não sabe para onde ir, sem a sabedoria você toma decisões pessoais que às vezes não é a verdade, você toma decisões pessoais que às vezes não é luz. Então, volta o teu coração e pede ao coração de Deus sabedoria para o discernimento da sua vida pessoal, espiritual, profissional e relacional também, senão você faz escolhas erradas. E quando a pessoa humana faz escolhas erradas, ela geralmente se frustra, ela cai num vazio muito grande. Você sabe que a geração de ferro, que era aquela geração que não hesitava trabalho para educar os seus filhos, um amor que passava pelo sofrimento, uma educação segura de valores, ela está morrendo. Está vindo uma geração de cristal. Qualquer coisinha, qualquer contrariedade, qualquer probleminha está quebrando o coração dessa nova geração. Uma geração mais fraca, uma geração indecisa, uma geração sem sacrifícios, uma geração que muitas vezes não tem mais aquela firmeza, aquela determinação como a geração de ferro que já passou pelas nossas vidas, viveram o seu testemunho na nossa vida. Hoje é tudo muito fragilizado e por isso nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Então, o sofrimento muitas vezes
em vez de te fazer uma pessoa madura, crescida, evoluída, aprimorada, parece que o sofrimento você fixa-se nele e desiste da vida, abandona o propósito de viver. E principalmente a pessoa que passa pelos sofrimentos dos dias de hoje, ela abandona até a vontade de viver. Que pena, o sofrimento não é por acaso. O sofrimento faz parte da vida do ser humano. O próprio Filho de Deus teve o seu coração transpassado pela lança no alto da cruz, pela lança lá no Calvário. Esse transpassar o coração de Jesus pela lança não é simplesmente uma imagem de quadro, uma imagem figurativa, uma imagem fria que não nos diz nada. É um coração que deixou uma fenda para a humanidade, como se Cristo está dizendo: eu sou a porta. O meu coração, essa chaga, é a porta do seu sofrimento. Une o teu sofrimento com a minha vida e ali você vai entender, e diante do entendimento você vai viver essa dimensão do amor. Então disse uma vez um sábio: as pessoas mais importantes não são aquelas que têm a cabeça cheia de conhecimentos, mas são aquelas que têm o coração cheio de amor. Ali que está a diferença da sabedoria da pessoa humana. Às vezes hoje a gente valoriza uma pessoa como se fosse sábia porque ela conhece muito ou ela conhece quase tudo. Não, é preciso identificar a sabedoria quando a pessoa no coração ela tem amor, ela tem paz, ela tem solidariedade, ela tem fraternidade, ela tem bons propósitos para edificar a sua vida na vida do outro e para colaborar com a sua vida como um instrumento de amor na vida do outro. Se ela só tem conhecimento e ela vive somente para si, não tem sabedoria nenhuma, apenas conhecimento. E conhecimento não é sabedoria. A sabedoria é que te leva para o conhecimento. Não é o conhecimento, é preciso ter ele para obter sabedoria. É bem diferente. A sabedoria vem também do coração e muito, quando o coração se enche de amor para amar o mundo, para amar as pessoas, para amar as famílias e para fazer da sua vida um gesto de amor para os outros. Este é o caminho. Então, amados irmãos, Jesus já disse tantas vezes no Evangelho como bom pastor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, vamos prestar bem atenção aos ouvidos do Espírito, aos ouvidos da espiritualidade, para ouvir a voz de Deus no discernimento da minha vida e termos o entendimento da minha vida como resposta aos apelos, aos propósitos e à vocação que Deus nos dá. Jesus já disse assim no Evangelho: eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que converte-se do que 99 justos que não precisam de conversão. Olha a sabedoria de Deus. Ama de todo o coração o pecador, deseja a conversão do pecador, deseja a minha mudança, Deus, deseja a transformação da minha vida, Deus. Ele não ama o meu pecado, Ele não ama a minha fragilidade, Ele não ama a minha desobediência, Ele não ama a minha falta de escuta da sua palavra, mas Ele me ama porque deseja salvar essa ovelha, deseja libertar essa ovelha da prisão dos seus próprios pecados. Isso é importante. Por isso você ame a pessoa no teu ambiente de trabalho. Você não ama os seus defeitos. Você é capaz de corrigir, de orientar e sabiamente mostrar uma luz para a pessoa superar os defeitos que ela tem. E feliz da pessoa
Sábia é a pessoa que tem o discernimento dos seus defeitos e das suas qualidades. E diante dos seus defeitos, ela tem um propósito: eu quero mudar, eu preciso mudar. Só eu posso mudar esta minha realidade. Eu não vou colocar diante dos meus defeitos culpa em ninguém, e nem achar nenhum culpado, e nem justificar-se na culpa e culpando os outros. Mas eu vou mudar de vida. Esta é a grande sabedoria do coração de quem tem esse discernimento. Mas sem o Espírito Santo eu não posso ter esse discernimento. Por isso eu preciso dizer todo dia na minha vida, na minha oração: Senhor, dai-me a vossa sabedoria, como diz o Salmo 90. Dai-me a sabedoria tua, Senhor, para o meu coração, para esse discernimento claro e evidente que provém do teu Espírito e que faz da minha vida uma vida santificada e glorificada pelo teu infinito amor. Então, o coração ele se alegra por uma única ovelha de voltar ao coração do Pai. Olha como é que é o amor do coração de Jesus. Jesus se alegra porque encontra um pecador, uma pecadora que volta ao coração do Pai. Ele é o caminho do Pai, ele é a unidade do Pai. E por isso é muito importante você ter esse discernimento, que às vezes você se alegra com aquilo que você tem, mas não, a gente precisa se alegrar com aquilo que a gente é. Essa semana ainda falava com uma pessoa cubana aqui em Indaial, que perdeu a sua esposa aqui. Os dois, quase 50 anos de casamento, numa vida estável economicamente, pegaram o seu motorhome, um ônibus, fizeram dele uma casa e viajaram o mundo. Viajaram, mais de 70 países até o momento. Quando chegaram aqui em Indaial, vendo a natureza daqui, a esposa se encantou com a natureza daqui e foram num ribeirão, num rio, num riacho, aqui bem próximo, no interior de Indaial. E aí fotografias para registrar o paisagismo, que é belo, que é bonito, e aquelas águas, e de repente ele se distanciando um pouco da sua esposa para pegar uma outra câmera digital melhor para registrar aqueles fatos, ficou ali intertido com a câmera para preparar a câmera para as fotografias, e de repente quando volta lá no lugar onde estava a esposa, que estava com ele, um pouquinho de momentos antes, ela está morta, caída dentro da água, afogada. Quer dizer, um lapso de 1 minuto. Foi-se a vida da grande companheira que esteve ao lado dele em tantos países neste mundo. Perdeu aqui, bem no interior, onde não tem moradia nenhuma, onde só estavam os dois e a natureza. Viu como o mundo é pequeno? Para nos lembrar que o mundo é a nossa casa comum e é pequeno, vindo lá do outro lado do mundo, de Cuba, para morrer aqui no interior de Indaial. Isso nos faz refletir. Ele dizia com muitas lágrimas, compartilhava essa dor para mim, mas daí ele dizia assim uma coisa: Padre João, eu daria tudo o que eu tenho se a minha esposa voltasse a viver. Viu como aquilo que a gente tem não é nada diante da pessoa que está ao nosso lado? E que nem sempre, às vezes, a gente toma esse conhecimento e essa sabedoria e esse entendimento de que a pessoa que está ao teu lado é o amor de Deus dada para ti, dada para estar ao teu lado, para estar contigo, e nem sempre você valoriza. Às vezes você busca tanto fora de ti aquilo que você tem dentro de ti como importância e fundamental para a essência da sua vida. Nem sempre a gente tem esse entendimento, nem sempre a gente tem esta compreensão também. Então é preciso, amados irmãos, como eu sempre gosto de dizer, o cristão é amigo de Cristo, você não pode estar separado dele. Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Salvador da tua história,
Ele é a luz dos teus passos, Ele é a porta da ovelha que é você. E, portanto, o cristão, ele é amigo de Cristo. E essa amizade precisa ser reafirmada cada vez mais. Então, por isso, amados irmãos, a fragilidade humana a gente conhece que está no mundo e muitas vezes até acaba sendo um grande pânico para nós, a nossa fragilidade humana, quando a gente se depara diante de uma situação embaraçosa da sua vida que você diz, parece que eu não tenho saída, ou não tenho como sair dessa situação embaraçosa. Isso é apenas uma limitação. Mas Deus te deu pela criação a capacidade de superação dessas circunstâncias que não estão bem na sua vida. Você tem a capacidade de resolver, você tem a capacidade de superar. Só que falta, e é preciso, um caminho: a humildade e a paciência. São dois grandes virtudes de uma pessoa guerreira, de uma pessoa constante, de uma pessoa que luta e de uma pessoa que tem esperança e fé. A humildade e a paciência é necessário para a nossa vida, amados filhos. E aí a gente precisa pedir a fortaleza de Jesus, o bom pastor. Somente essa fortaleza vem dele, pela sabedoria dele, pela sabedoria do Pai, pela sabedoria do Espírito Santo. Mas quando você só quer lutar com as tuas limitações, você não consegue vencer a guerra. Você pode ganhar algumas batalhas, mas não vencer a guerra. Mas quando você busca a fortaleza de Deus na sua vida, você vence a guerra das circunstâncias e das adversidades que o mundo te apresenta e que são fruto das suas limitações, do teu próprio organismo, da tua própria natureza e da tua própria criação. E é dentro desse caminho, amados irmãos, que a gente vai alimentando a nossa esperança e também o dom da nossa fé, para ultrapassarmos certas situações da vida que nos causam às vezes até desânimo. Quantas vezes você está desanimado e desanimada porque parece não conseguir superar as circunstâncias desastrosas que estão na sua vida. Mas você tem essa capacidade. Lute por esta capacidade e busca no teu coração essa fragilidade sua, mas a fortaleza de Jesus, o bom pastor. É o coração de Jesus transpassado na cruz, que derramou sangue e água, se tornou chaga e porta e refúgio da humanidade, e refúgio do pecador e da pecadora. Feliz o homem e a mulher que encontra no coração de Jesus, através da sua chaga, a porta e o refúgio da sua vida e também da sua salvação. Pensou em materiais elétricos? Venha para Elétrica Zata. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Aqui você encontra produtos de qualidade, cabos normatizados com o preço que cabe no seu bolso, atendimento personalizado, crediário facilitado e entrega própria. Elétrica Zata. Qualidade comprovada. Satisfação garantida. Rua Paris 190 em Toupava Norte, Blumenau. Telefone 47 3323 2888. Elétrica Zata. Blumenau. Postes Blumenau. Temos todos os modelos e padrão que você procura, com instalação completa, a pronta entrega. Só para a Celesc ligar o seu padrão de entrada. Postes Blumenau. Atendemos Blumenau e toda a região. Postes Blumenau. Confiança que você precisa. Ligue e peça seu orçamento. Fone 3337 1070 ou pelo WhatsApp 99198 1070. Postes Blumenau.
Voltamos, amados telespectadores da TV Galega, com o nosso programa de espiritualidade, de fé, trazendo aos seus corações essa esperança que provém do Senhor. Jesus sempre disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu vim para servir e não para ser servido. E ele diz no Evangelho de Mateus: vinde a mim. O próprio Jesus, na sua agonia, ele rezou dizendo: Pai, não faça como eu quero, mas faça a tua vontade. Lá no Getsemane, nesses dias que eu estava na viagem, na peregrinação, estava lá, naquele Getsemane, onde tem oliveiras milenares, as testemunhas do tempo de Jesus. Aquelas oliveiras já foram estudadas cientificamente e comprovadas que a existência delas é mais de 2000 anos. Então elas estavam lá, quando Jesus, ali no Getsemane, antes da sua prisão, antes da sua execução da sua cruz, ali bem próximo ao Calvário, naquela noite, como diz o Evangelho, ele suou sangue, ele transpirou sangue diante da sua agonia, de todo o sofrimento que viria. E logo ali embaixo, tem, debaixo da casa de Caifás, a gruta na pedra natural da época, onde era a prisão. E foi a prisão de uma noite de Jesus. Da quinta-feira santa à noite, ele passou ali, sustentado por cordas debaixo do braço e amarrados os pés, não colocado ao chão, suspenso no ar. Olha o sacrifício, olha a angústia que ele passou toda aquela noite antes de carregar a cruz do Calvário. A gente desceu lá embaixo, uma pedra natural que foi feita prisão da época de Jesus, e que Jesus ficou comprovadamente preso ali, embaixo da casa de Caifás, o sumo sacerdote, naquela noite. Colocado por uma corda num orifício que somente passa um corpo, até lá embaixo naquela escuridão. É muita angústia. A gente esteve lá, rezando um Pai Nosso, mas a gente quase tem fobia para sair daquele ambiente tão pequeno em que Jesus ficou preso por uma noite. Tudo isso nos leva ao grande sacrifício de amor que ele teve em nossa vida. E as pessoas perguntam do episódio que aconteceu no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é bíblico, é o grande lago, ele tem 25 mil metros praticamente de comprimento e 11 mil metros de largura. Água doce, sem nenhumas ondas. É um grande lago de água doce no meio do deserto. Ali, os discípulos eram pescadores, ainda hoje tem os pescadores. A gente comeu lá um peixe pescado por aqueles pescadores de hoje, onde os discípulos foram pescadores também ali, e onde Jesus os chamou para seguir, e eles abandonaram barcas e redes, como diz o Evangelho, e seguiram a Jesus. Onde Jesus viveu 3 anos em torno daquele lago da Galileia. E ele atravessou aquele lago tantas vezes de barco com os discípulos. E tem o episódio até inclusive da tempestade daquele lago, onde Jesus acalmou, está registrado no Evangelho. É belíssimo aquele Evangelho, onde ele estava deitado no fundo do barco e de repente a tempestade, as águas e ondas e ventos quase emborcando o barco onde os discípulos de Jesus estavam. Os discípulos acordaram o mestre e até disseram: tu não te preocupa, por ti e por nós vamos todos perecer nessa tempestade. E Jesus acalmou a tempestade e disse para os discípulos: homens de pouca fé. Então ali neste lago de Tiberíades, na cidadezinha de Tiberíades, que também Jesus vivia ali, e tem vários episódios do Evangelho ali acontecidos, tem um hotel bem ao lado do Mar da Galileia, do Lago da Galileia. E eu sempre fico ali com os peregrinos que vão comigo.
e nós ficamos no piso, no térreo. O hotel estava cheio quase. E naquele dia em que a gente rezou a missa dentro do Mar da Galileia, pegando uma barca, indo lá no meio do lago, e ali rezando a missa, e depois voltando para a margem, a gente voltou para esse hotel, e depois da janta fomos dormir. E 3 horas da manhã, aquele mar, aquele lago estava agitadíssimo. Ondas de 2, 3 metros, um fenômeno daquela natureza. O céu estrelado, sem nenhum trovão, sem nenhum raio, sem nenhuma chuva, até porque chove muito pouco em Israel, é deserto. E aquelas águas, aquelas ondas gigantescas jogando-se contra a parede do hotel, entrando em todos os quartos térreos. Cadeiras, mesas, voava que nem papel contra o hotel. E eu acordei, a primeira coisa foi correr à janela e já estava com água debaixo da cama até a minha canela. Abri a janela, olhei aquelas ondas gigantescas de 2, 3 metros, logo eu pensei, um tsunami, vamos ser engolidos. Um mar e o céu estrelado, aquilo me causava assim, como é que tem tempestade com o céu estrelado? E aí, acordando todos os peregrinos de quarto em quarto, a gente foi levado para o superior, quarto superior, o andar superior, trocando de quartos às 3 horas da manhã, e todos muito espantados, porque parecia que nós iríamos ser engolidos por aquelas águas. E aí eu disse para os peregrinos, calma, tranquilidade, aqui Jesus já acalmou esse mar, já acalmou aqui uma tempestade. O dono do hotel disse, eu estou aqui vivendo 70 anos, eu nunca vi um fenômeno desse, e tudo era muito espantoso, uma novidade para todo Israel. Então essa tempestade aconteceu quando nós estávamos lá. Os nossos olhos tiveram a oportunidade de ver. E depois, todo o jornalismo de Israel, no outro dia, já disse, há 300 anos aconteceu um episódio deste. 300 anos na história, é muito tempo, né? Então significa que a gente nunca mais vai ver uma tempestade daquela, naquele lago da Galileia. Eu penso que tudo tem um propósito de Deus, né? E a gente teve a oportunidade de ver praticamente o que aconteceu como tempestade no tempo de Jesus, quando ele acalmou. Mas isso de lição para mim foi o seguinte, tiro para a minha vida. Não importa o tamanho das ondas e da tempestade que está na sua vida. Se Jesus está contigo, nada vai te abalar. 2 horas depois, aquele mar estava tudo tranquilo novamente. Deus é bom. Recebe então a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e a bênção do Senhor seja derramado sobre a tua vida e permaneça hoje e sempre contigo, com toda a sua família e no seu trabalho da semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus. Apoio Segalas Alimentos, Elétrica Zata, qualidade comprovada, satisfação garantida. Universo Quili, Rua 15 de Novembro e Humberto de Campos. E Postes Blumenau, confiança que você precisa.